Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre carta. Objetivos: ler a carta pessoal, né? Vamos trabalhar com isso, localizando informações explícitas no texto. Sistematizar os elementos de composição e característica do texto. Fazer comparação entre cartas. Você já escreveu alguma carta pessoal? Já teve essa oportunidade? E mais, você conhece alguém que costuma enviar cartas à pessoa amada, ao amor da sua vida ou a outrem? E ainda, claro, se você tivesse lido, você lembraria, né? Você já leu alguma carta de amor? Então, aqui na nossa iconografia, né, há alusão às cartas de amor. Vamos fazer uma atividade, então, para começar bem sobre cartas. Qual que é a minha proposta? Forma um grupo, chama um colega, chama outro e faz o quê? Vamos acessar o www.goconquer.com e fazer, então, um mapa pessoal sobre carta, ok? O mapa, né, mental sobre cartas, o que vai acontecer? Ele vai ser do grupo de vocês, é uma coisa bem pessoal, bem personalizada. Então, ele pode ficar mais ou menos semelhante a esta imagem que está aqui na tela. Combinado? Faz aí direitinho, que a gente já volta. Voltei e a essa altura já deve estar pronto o quê? O mapa mental com as informações sobre carta pessoal. Que tipo de informações será que vocês conseguiram levantar sobre a carta pessoal? Primeiro, em relação à estrutura, né? O que tem que ter será uma carta pessoal? O cabeçalho, né? Local e data, o vocativo, a saudação, o corpo do texto, a despedida, a assinatura, não é mesmo? Então, nesses espaços aqui, vocês provavelmente devem ter colocado esse tipo de informação. Te convido a conhecer um texto, né, falando sobre carta pessoal. Veja, a carta, ela é a mãe de todas as correspondências, não é mesmo? Então, o que a gente observa? Que ela tem, sim, uma função. E qual é essa função? Conectar pessoas. Ao longo dos anos, nós vimos que a carta vai conectando pessoas e, se olharmos exatamente para o momento atual, o que aconteceu? Ela viralizou, tornando-se o quê? O atual e-mail, não é mesmo? Isso acertou quem disse. O e-mail é a carta da atualidade. E usamos a carta para diversos fins. Porém, hoje estamos focados na carta pessoal e eu te apresento a carta de Fernando Pessoa. Prof, quem foi Fernando Pessoa? Fernando Pessoa, famoso autor português, né? Da literatura modernista portuguesa. Vamos conhecer a carta que ele escreveu. Começa assim: meu bebê, meu bebezinho querido, sem saber quando te entregarei esta carta, estou escrevendo em casa. Hoje, domingo, depois de acabar de arrumar as coisas para a mudança de amanhã de manhã. Estou outra vez mal da garganta. Está um dia de chuva, estou longe de ti e é isso tudo que eu tenho para me entreter hoje. Com a perspectiva da amassada da mudança amanhã, com chuva, talvez, e comigo doente, para uma casa onde não está absolutamente ninguém. Naturalmente,
a não ser que esteja já inteiramente bom e arranje as coisas de qualquer modo. O que faço é ir pedir guarida cá na Baixa ao Mariano Santana, que além de me dar de bom grado, me trata da garganta com competência, como fez no dia 19 deste, quando eu tive a outra angina. Não imaginas as saudades de ti que sinto nestas ocasiões de doença, de abatimento, de tristeza. No outro dia, quando falei contigo a propósito de eu estar doente, pareceu-me, e creio com razão, que o assunto te aborrecia, que pouco te importavas com isso. Eu compreendo bem que, estando tu de saúde, pouco te rales com o que os outros sofrem, mesmo quando esses outros são, por exemplo, eu. A quem tu dizes amar? Compreendo que uma pessoa doente é maçadora e que é difícil ter carinhos para ela. Mas eu pedia-te apenas que fingisses esses carinhos, que simulasses algum interesse por mim. Isso, ao menos, não me magoaria tanto como a mistura do teu interesse por mim e da tua indiferença pelo meu bem-estar. Amanhã e depois, com as duas mudanças e a minha doença, não sei quando te verei. Conto ver-te a hora indicada amanhã, às 8 da noite, ou de aí em diante, quero ver, porém, se consigo ver-te ao meio-dia. Embora isso me pareça difícil, pois às 8 horas, quem está como eu deve estar deitado. Amanhã e depois, com as duas mudanças e a minha doença, não sei quando te verei. Conto ver-te a hora indicada amanhã, às 8 horas da noite ou de aí em diante. Quero ver, porém, se consigo ver-te ao meio-dia, embora isso me pareça difícil, pois às 8 horas quem está com eu deve estar deitado. Adeus, amorzinho. Faz o possível para gostares de mim a valer, por sentires os meus sofrimentos, por desejares o meu bem-estar. Faz ao menos por o fingires bem. Muitos, muitos beijos do teu sempre teu, mas muito abandonado e desolado. Então aqui a atividade, né, referente à carta escrita por Fernando Pessoa, que é uma carta pessoal. Na letra A, o que queremos? Quais são as características? Na letra B, qual assunto foi abordado na carta? Na letra C, o que pensa sobre a linguagem do texto lido, se é uma linguagem acessível. Então, como você pode ver, o Fernando Pessoa escreveu esta carta e foi publicada em Carta a Ofélia Queiroz, no vitorês.com, Cartas de Amor. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar a carta em relação à linguagem, né? Lembrando que o Pessoa escreve no idioma português de Portugal, né? E não no português nacional aqui do Brasil. Um detalhe que a gente já nota aqui, né? Dando um pequeno spoiler já da linguagem, mas a gente nota alguns termos, né? Como, por exemplo, maçada, que é um termo bem português, tá ok? Enquanto vocês fazem aí, eu aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo atividade 1. Claro que nós notamos algumas características, né? Então, um vocativo carinhoso, olha só, vocativo, meu bebê, meu bebezinho querido. Por que vocativo? Você deve estar se perguntando. Porque vem do latim vocare, que significa chamamento. Então, o vocativo está aqui, ó, meu bebezinho querido. O que mais de característica? A despedida também é carinhosa, né? Olha o detalhe aqui. Muitos, muitos beijos do teu, sempre teu, mas muito abandonado e desolado. Mas é carinhoso, muitos, muitos beijos, concorda? Na letra B, qual assunto foi abordado? Então, o assunto sobre o qual ele escreve, né? Você percebeu que é o quê? O estado de saúde, ele encontra-se doente. A saudade também que ele sente da amada, a indiferença dela pelo seu bem-estar, o dia e o horário que ele pede para vê-la, né? E o possível para gostar verdadeiramente dele. Então, essa que é a ideia, né? Aqui, tá ok? Em relação à linguagem, né? É uma linguagem acessível, o que se pensa? Pela linguagem é perceptível que a carta é o quê? Antiga, escrita em português de Portugal, como já bem falamos, e é uma escrita informal e acessível, ó. Eu compreendo o que está escrito aqui, né? Ele diz, ó, amanhã e depois com as duas mudanças e a minha doença, tá vendo? Não tem dificuldade de entendimento, é bem acessível. Seguimos agora com a carta de outra autora portuguesa, Flor Bela Espanca. Vamos conhecer a carta então. Então tu pensas que há muitos casais como os nossos por este mundo? Os nossos mimos, a nossa intimidade, as nossas carícias são só nossas. No nosso amor não há cansaços, não há fastios. Meu pequenito adorado, como o meu desequilibrado e inconstante coração de artista se prendeu a ti? Como um raminho de era que criou raízes e que se agarra cada vez mais. Vim para os teus braços chicoteada pela vida e quando às vezes deito a cabeça no teu peito, passa nos meus olhos como uma visão de horror a minha solidão tamanha no meio de tanta gente. A minha imensa solidão de dantes que me pôs frio na alma. Eu era um pequenino inverno que tremia sempre. Era como essa roseira que temos na varanda do castelo, que está quase sempre cheia de botões, mas que nunca dá rosas na vida. Agora há só tu e eu, mais ninguém. De mim não sei que mais te dizes. Como bem, mas durmo mal. Falta-me todas as manhãs o meu primeiro olhar de uns lindos olhos claros que são todo o meu bem. Flor Bela Espanca, correspondência de 1921. Está disponível em viltoreis.com, Carta de Amor. Com isso, caríssimos, chegamos à atividade 2. E olha a proposta. Com um colega, né, nós vamos resolver a proposta A e B. Então, na letra A, qual é o perfil inicial do remetente desta carta? Para quem a carta foi escrita? O que motivou a escrita? A linguagem predominante deste tipo de carta é formal ou informal? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo atividade 2. Você percebeu qual é o perfil inicial do remetente dessa carta? Para quem ela foi escrita? Então, o remetente está feliz por ter encontrado um amor correspondido. A carta foi escrita para a pessoa amada, motivada pela saudade. Olha no início aqui, ó. Eu coloquei o início. Então, tu pensas que há muitos casais como nós por esse mundo? Os nossos mimos. Mimos são carinhos. A nossa intimidade, as nossas carícias. No nosso amor não há cansaços, não há fastios, meu pequenito adorado. Perceba que é bem isso que ele coloca aqui na coisa. Na segunda, na letra B, o que nós temos? A linguagem predominante desse tipo de carta é formal ou informal? É uma carta pessoal. Então, nós notamos o quê? Que é uma linguagem informal, né? Uma linguagem, ó, como se bem percebe aqui, ó. Pequenino inverno, tremia sempre, faz comparações, né? E aí ele coloca aqui, ó, vim para os teus braços chicoteados pela vida, né? Então nós percebemos que é bem informal, coloca inclusive elogios, intimidades, dá para perceber bem isso. Enquanto gênero epistolar, o que nós sabemos de uma carta? Nós sabemos que ela tem o quê? Local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Então, quando no início da aula fizemos lá o mapa mental, você deve ter colocado, né, que o primeiro elemento da carta é o local e data, depois vem o vocativo, que é o nome do destinatário, né, logo abaixo do local e data, que pode ter as expressões de saudação, o corpo do texto, né, então, com introdução, desenvolvimento, conclusão, a despedida com as saudações, né, atenciosamente, beijos carinhosos, forte abraço, e a assinatura. Sobre os autores, né, então nós temos o Fernando Antônio Nogueira Pessoa, nosso Fernando Pessoa, que foi poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, publicitário, né? Das 4 obras que ele publicou em vida, são na língua inglesa e apenas uma em língua portuguesa intitulada Mensagem. Fernando Pessoa traduziu várias obras em inglês para o português e obras portuguesas para o inglês, enquanto poeta escreveu sobre heterônimos, né, como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro. Sobre a Flor Bela Espanca, está aí na iconografia a imagem dela para você conhecê-la. E nós sabemos o quê? Que ela foi batizada como Flor Bela Lobo e que opta por se autonomear Flor Bela da Alma da Conceição Espanca. Foi uma poetisa, né, uma poeta portuguesa. A sua vida de apenas 36 anos foi plena, embora tumultuosa, inquieta, cheia de sofrimentos íntimos, que ela soube muito bem transformar em poesia da mais alta qualidade, carregada de erotização, feminidade e panteísmo. Há uma biblioteca com seu nome em Matozinhos, na Vila Viçosa lá, tá ok? Chegamos com isso à atividade mão na massa. Preparados? Sempre, né, prof? Então, ó, o que nós vamos fazer? Em dupla, chama um camaradinha. Em trio, chame 2 colegas. Nós vamos fazer o quê? Listar as diferenças entre a carta de Fernando Pessoa e a carta de Flor Bela Espanca. A carta pessoal tem como característica um texto sentimental, subjetivo, breve. Então, veja aí que, apesar de escritas em épocas diferentes, as cartas apresentam o quê? Características iguais ou diferentes? O que você nota? Preciso que você justifique. E como faremos então? Faremos ao final a leitura do texto que vocês estão produzindo para o grupo e façam as alterações necessárias. Combinado? O que aprendemos? A carta pessoal é correspondência entre pessoas de caráter pessoal e, na maioria das vezes, motivadas por experiências e sentimentos vividos por indivíduos envolvidos. Fizemos comparação entre 2 cartas e localizamos características. Neste vídeo falamos sobre carta pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até breve.